templo celestial e teu coração limpando todo mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Há um Deus de amor lá no santo dos santos, do santo dos santos. Jesus purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, lá no santuário, lá no santuário. Bom E me dia, farão... Lígia? bom dia, Heloísa. Pode continuar, Elo. Elo? Seu microfone está fechado, Elo. Lígia, bom dia a todos. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu tenho te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Bom dia a todos. Aqui, nesses dias, estamos aprendendo tudo sobre o santuário. Que você possa realmente compreender que dentro do santuário está o caminho da habitação de Deus. Uma feliz semana a todos. Que Deus te abençoe. Bom dia, Liginha. Bom dia, minha irmã. Ah, que bom que você está aqui ainda conosco. Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal. Bom dia, Leonor. Bom dia, Lígia. Bom dia a todos que estão aí conosco. Bom dia, irmão. Uma ótima semana para todos. Ah, que ótimo. Bom, gente, então nós vamos dar início, neste momento agora, com duas orações. Lígia, você pode fazer a primeira? Posso? Então, a Lígia vai fazer a primeira oração e o Roberto vai fazer, então, a segunda oração para a gente dar início ao nosso culto de adoração a Deus. Amém. Oremos, então.
Maravilhoso Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo, santo és tu, Senhor. Obrigada, Pai de amor, por mais uma oportunidade. Viver é uma bênção imensurável, Senhor. A tua misericórdia tem nos coberto, Pai. E o teu amor, Senhor, não compreendemos, mas sabemos que é imensurável. Neste momento, Senhor, pedimos a unção do Espírito Santo. Derrama sobre nós, Pai, para que o irmão venha falar tudo aquilo que provém de ti, não palavras de homem, mas tuas, Senhor. E para que nós possamos ouvir e, mais do que isso, Senhor, te obedecer. Nós queremos te obedecer em espírito e em verdade. E precisamos do teu Santo Espírito para esta caminhada neste mundo. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Querido e amado Deus, mais uma vez continuamos aqui em Tua presença para nos colocar diante do altar, para nos colocar diante do Teu trono, para que o Senhor possa nos fazer melhor do que nós estamos. Que o Senhor faça em nós pessoas conforme a Tua vontade, meu Deus. Que hoje vamos aprender mais um pouco do caminho do santuário. Como a nossa irmã Elo falou, o caminho para onde estamos caminhando, trilhando, para chegar ao trono. Que o Senhor fique com cada um de nós, nos ajudando em todos os momentos. Que nós, como seres humanos finitos, possamos colocar todos os nossos problemas diante de Ti, pois o Senhor é o único que pode resolver cada um deles. Nos ajude a entendermos a mensagem que teremos agora. Que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, moldando a nossa mente e o nosso caráter, para entendermos a Sua mensagem e praticarmos e passarmos as outras. É isso que nós lhe pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Roberto, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Obrigado, gente. Não sei se está dando para ver. É 5:10 agora. Bom, pessoal, eu montei aqui o santuário. Vou tentar aqui ver se consegue dar uma olhada. Vou aumentar a tela aqui para eu conseguir ver se vocês estão vendo. Deixa eu tirar aqui. Ó, montei aqui o santuário para vocês terem uma noçãozinha aqui. Esse é o que eu uso nas igrejas quando eu vou fazer o trabalho missionário. Tá? Então nós vemos aqui todos eles acendem. Eu não acabei acendendo para agora, mas daqui a pouco eu vou acender para vocês verem. Mas ó, aqui nós estamos vendo a porta. Tá vendo a porta aqui, ó? Aqui nós vemos a porta. Tem uma curiosidade que eu vou falar para vocês já já, que vocês estão vendo que as colunas é pro lado de dentro, tá? Ela tinha pro lado de fora, mas não era. Eu já vou explicar para vocês por quê, tá bom? Aqui nós temos o santo. Deixa eu ver se dá para. Aí vocês ligam aqui, ó. Uma luzinha, candelabro, a mesa tá lá atrás. E aí aqui nós temos o Santíssimo com a Arca da Aliança. Lógico que eu coloquei para fora para vocês dar uma olhada, mas é tudo dentro. E aqui vocês estão vendo que no caso aqui é todo fechado, tá? Eu vou explicar para vocês o significado de cada uma dessas coisas hoje. E nós vamos ver o significado de algumas coisas que estão aqui no santuário hoje também, tá bom? Daqui a pouco vocês vão se familiarizar com isso aqui. Eu vou arrumar um jeito de conseguir deixar de uma forma que nós consigamos usar para que vocês entendam melhor ainda. Bom, nós temos uma coisa que o ser humano é visual, tá? Isso foi algo que Deus fez para nós e nós somos muito visuais. Ou seja, quando nós olhamos alguma coisa,
imprime mais na nossa mente do que quando nós lemos, tá? Isso cientificamente falando. E por isso que é bom nós trabalharmos com imagens, tá? Então vocês vão visualizar muito o santuário para que possa ficar impresso na mente de vocês. Nós vamos ter um tema onde nós vamos dar um estudo bíblico da Bíblia toda. Lógico que nós não vamos ponto por ponto, mas nós vamos pegar todas as partes mais importantes da Bíblia. Em 1h20 você vai conseguir dar um estudo bíblico para alguém sobre todas as coisas importantes das nossas doutrinas, só com imagens, tá? Então, isso aí eu acredito que vai ser no dia 20, tá bem? Bom, vamos lá para o que interessa. Deixa eu ver se está passando o slide. Está passando. Aí. Primeiro, nossas dicas importantes e o nosso texto-chave. Tá? Quem não tem os problemas, corra para rever isso. Não esquecer de escrever os defeitos de caráter no papel, para vocês não esquecerem. E vocês podem estar colocando ou novos, porém aparecendo, ou tirando o que Deus já foi eliminando da vida de vocês, tá bom? Acordar para fazer oração individual, entrar na sala, todos já estão aqui, e deixar o Espírito Santo trabalhar, que é fundamental. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Ok? Deus possa nos ajudar a mover o Roberto, mover a cada um de nós e viver Cristo em cada um de nós. Bom, como eu disse para vocês, hoje nós vamos dar uma pincelada no santuário, de um modo geral, e depois nós vamos mais minuciosamente explicando cada ponto, tá? Então hoje é mais coisas de curiosidades, entendermos algumas dinâmicas do santuário e mostrar para vocês que os evangelhos e as coisas do santuário têm uma conexão, bom? Então, vamos lá para o nosso primeiro texto de hoje, que é o texto de 1 Coríntios 10:11. 1 Coríntios 10:11. Paulo está nos dizendo assim: ora, todas essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa demonstração sobre quem os fins do século está chegando. O que isso aqui tem a ver com o estudo do santuário? Aqui eu peguei esse texto porque Paulo está dizendo ao pessoal de Corinto: gente, todas as coisas que estão escritas, no caso aí no Velho Testamento, que é o que Paulo tinha, ele estava escrevendo, ouvindo, né, com Lucas, várias pessoas. Então, ele diz: ó, isso aqui não é para mídia, isso é para ser exemplo. Tá? Essas coisas estão escritas para nos administrar, para nos ajudar, para dizer onde estamos fazendo certo ou errado. E o santuário está justamente no Velho Testamento. Por isso, as pessoas acreditam não valer mais nada. Porque está no Velho Testamento, para eles o Velho Testamento não serve para nada. Então, o santuário também já foi e acabou. Era uma sombra que acabou, beleza. Só que eles não entendem que há um santuário celestial. Ok? E aqui está claro que Paulo está nos dizendo para aprendermos com o Velho Testamento, ou seja, o santuário que ele foi nos ensinar. E nós vamos começar a aprender isso a partir de agora. Já estamos há 3 dias, mas vamos ver mais ainda, aprofundar mais ainda. Nós temos 3 curiosidades importantes para vocês. Primeiro que o santuário, irmãos, ele era sempre montado de costa para o pôr do sol. Ou seja, se o sol nasce aqui, o santuário era colocado, a porta do santuário era de frente para o nascente do sol. Por quê? Todas as nações vizinhas, ou melhor, todas as nações do mundo, onde Israel era, na época de Israel, adoravam o Deus Sol. Okay? Mas o povo de Deus era diferente. Então, eles adoravam o sol da justiça, que nós sabemos que estava representado na Shekinah, que está no Santíssimo. Ok? Então, quando a nascente do sol estava para cá, o santuário era colocado do outro lado. Ok? Outro ponto, que é um dos cruciais para nós.
O santuário era erguido no centro do acampamento. Eu vou mostrar uma foto para vocês de como era, tá? Então, o santuário era erguido no centro do acampamento. Nós temos duas coisas aqui. Primeiro, para ficar igual para todas as tribos, tá? Então, ele era no centro, todo mundo basicamente tinha uma mesma distância para chegar ali. E o segundo ponto, que é o mais importante, que eu e você também precisamos, é que Jesus seja o centro da nossa vida. Então, o santuário tinha esse simbolismo também, de Jesus ser o centro da vida de Israel. Ok? E assim também tem que ser o nosso. E esse terceiro ponto, não há um rito mais importante que o outro. O que isso tem a ver? Vamos lá. Nessa questão dos ritos, se Jesus vem, nasce como um bebezinho e não morre, resolvia alguma coisa para nós? Não resolvia absolutamente nada. Se Jesus nasce, morre e não ressuscita, resolvia? Não resolvia. Se Jesus nasce, morre, ressuscita e não ascende para interceder por nós, resolvia? Olha o tanto de coisas. Ou seja, um rito não é mais importante que o outro. Todos têm a sua importância. Nós vamos começar a aprender sobre os ritos amanhã, tá bom? Então, nós vamos ver como era realizado os ritos na época de Israel, tá bem? Nós vamos ver amanhã como o sacerdote, o sumo sacerdote, e vamos falar sobre ofertas queimadas, tá bom? E na segunda-feira vamos continuar, porque são muitos ritos e dá mais ou menos quase 2 horas aí, então nós vamos dividir em 2 dias, tá bom? Aqui, irmãos, tá como era realizado aí. Então nós temos o norte, o oeste, o leste e o sul. E vocês estão vendo, o sol nasce do leste e morre lá no oeste. E vocês estão vendo aqui o santuário. Aí, aqui é o santuário, tá? Então tá o santuário aqui no meio. Esses números aqui são os levitas, tá? Os levitas, lembram? Ficaram como uma tribo que ia coordenar tudo o que Deus está fazendo aqui. Eles, vamos dizer que o tabernáculo era a igreja e aqui eram os líderes da igreja. Ou seja, se você é líder, você está fazendo o papel de um israelita, ok? E aqui nós temos as tribos. Então tinha 3 tribos para cada lado, tá bem? Ó, aqui, ó. E olha que interessante, irmão. Jesus veio de que tribo? Eu sei que vocês estão falando junto comigo aí, ó. Jesus vem da tribo de Judá. E acreditem se quiser, Judá está de frente para a porta do santuário. Olha aqui, ó. Tá vendo a conexão? Já dizendo aí da onde Jesus viria. Judá de frente para o santuário. Tá bom? Essa é a primeira das curiosidades que nós podemos levar em consideração. Agora nós tivemos, irmãos, vários santuários ao longo da história. Tá? Geralmente eu gosto de perguntar, eu sou uma pessoa que gosta de perguntar e ser respondido, mas aqui eu sei que vai virar uma bagunça. Então, vamos lá, logo. O primeiro deles é o santuário que Moisés ergueu. Esse santuário que Moisés ergueu, irmãos, ele tinha 1.000 metros quadrados. Tá? Ele tinha 45 por 22, quase 1.000 metros quadrados. Tá? E ele perdurou aí por 487 anos. Foi o segundo que mais perdurou. Nós vamos ver que teve um que perdurou mais. Nós tivemos também o Templo de Salomão, o segundo santuário, que perdurou por 372 anos. E ele tinha 2.000 metros quadrados. Era o dobro do santuário de Moisés. Lembrando que um era fixo, esse, e o outro era móvel. Porque isso vai fazer toda a diferença quando formos estudar o Apocalipse. Bom? O terceiro templo é o de Zorobabel e foi o que mais perdurou. Além de ele perdurar por 496 anos, Herodes reformou esse templo e ele ainda ficou em pé por mais 89 anos. Então, o templo de Herodes nada mais é do que um templo de Zorobabel reformado e ampliado. Então, ele reformou o templo, ampliou um pouco e colocou seu nome nele. Tá bem? Em João 10,
Vamos lá abrir João 10. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Mas nós vamos ver que Jesus é a porta. João 10, de 7 a 9. Eu fui montar o santuário hoje e esqueci minha espada. João 7, ou 10, de 7 a 9. João 10, de 7 a 9. Diz o seguinte: Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que a porta é Cristo. Ele mesmo é a porta. Então, nós já estamos vendo aqui a porta do santuário. Ó, a porta do santuário aqui, ó. Ok? É Jesus. Então, nós já estamos vendo Jesus no santuário, já na porta. Tá bem? A porta do santuário é Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso na nossa semana de oração. Vai ter uma curiosidade muito legal sobre as portas. São 3 portas e vocês vão saber o nome dessas portas. Tá bom? Um outro ponto. Como eu falei para vocês, vocês estão vendo as colunas e é muito difícil vocês acharem as colunas. Antigamente era mais, mas agora eles já estão percebendo que é um erro deixar dessa forma que está na imagem. Vocês podem ver aí que o lado de fora aparece a coluna e o de dentro não. Ok? Então, é invertido isso aí. A foto está certa pelo fato dessa parte aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui? Ó? Tá vendo como o linho cobre a coluna? Então, é exatamente isso, só que invertido para o lado de dentro. E vocês vão entender que tem todo o significado. Tá? Por que isso? Primeiro nós vamos ver quem é essa coluna. Vocês estão vendo que a coluna ela tem bronze. Ó. Vocês conseguem dar uma olhada. A coluna tem bronze e prata, tá? O bronze, vocês vão saber já quem é. O que significa, na verdade eu já falei, maldição, tá? Pecado. Então nós somos pecadores. Vamos ver quem é essa coluna. Abra aí em Apocalipse 3, verso 12. Apocalipse 3, 12. Ó, diz o seguinte: aquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Ou seja, aquele que vencer. Quem vencer? Nós, eu e você. Ou seja, o primeiro ponto aqui é que a coluna somos nós. E nós somos bronze, certo? Nós somos pecadores. Só que a prata simboliza a redenção. E aqui entra Jesus. Jesus, então, nos redime e nos deixa como prata. Tem alguns resquícios de prata, ó. Ok? Então, nós somos pecadores, mas temos a redenção, a graça de Cristo. Agora, o que significa esse linho, Roberto? O linho, irmão, simboliza a justiça de Cristo. E ninguém consegue entrar no céu sem a justiça de Cristo. Ninguém. Vamos ver isso na nossa semana de oração. Ninguém consegue entrar no céu sem a justiça de Cristo, porque a nossa justiça é trapo de imundícia. Ela não merece, ela nunca conseguirá entrar no céu. Mas com a justiça de Cristo conseguiremos. Então, como a justiça de Cristo vai nos cobrir de dentro,
santuário. Ela nos cobre para o lado de fora. Porque quando nós estamos dentro, é porque a gente está com a justiça de Cristo, ok? Então, essa forma de colocar as colunas do lado de fora não está coerente, tá bom? Então, o que nós vemos até agora? Nós somos a coluna, pecadores. Jesus vem aqui, redime, dá a redenção e a sua graça. E nos cobre com a sua justiça e nos faz merecedores de adentrar os portões do céu. Estão compreendendo até aqui? Está tudo claro? Tem um material que é feito as coisas, que é a chamada madeira de acácia, que não é por acaso que é feito de madeira de acácia os móveis e as colunas do santuário. Sabiam? A madeira de acácia, ela é uma madeira até de fácil modelagem, mas ela tem um problema. Ela é dura e tem alguns nós nela. Nós é quando você está fazendo a madeira bonitinha e aparece uma coisa que não devia estar ali. Você logo percebe. Ou outras pessoas chamam de alguns espinhos. E aí o que tem que acontecer? Tem que arrancar isso e começar a modelar ela de novo. Não dá para continuar dali. Tem que ir para o zero, entendeu? Tirar e depois começar a modelar de novamente. Vocês já perceberam aí que tem uma familiaridade comigo e contigo, né? Porque nós somos essa madeira de acácia. Nós somos duro. Ai, como somos duro? Nós somos duro igual a madeira de acácia. E de vez em quando nós também, ou quase direto, nós também temos aí um espinho ou alguma coisa que Jesus vai ter que tirar e trabalhar tudo de novo. Ou seja, nós estamos caminhando lá bonitinho, fazendo tudo do jeito que Deus quer. E aí a gente tropeça. Quando nós tropeçamos, é esse nó. E Jesus não, ele não, ele não pode continuar, ele dá uma limpadinha e continua. Não, tem que arrancar isso de nós, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo. Vai doer, às vezes a coisa machuca, mas é necessário para o nosso crescimento. São os crisóis da vida, ok? Então, e eu sou prova viva disso. Eu vou contar mais da minha experiência para vocês na segunda geração. Mas, quando nós cometemos um pecado e a gente pede perdão, confessa, e Deus nos perdoa, continuamos andando no trilho, e nós caímos no mesmo pecado, isso dá uma tristeza gigantesca. Eu não vou contar da minha experiência, porque eu vou contar depois, mas eu tenho um amigo meu que ele veio morar aqui conosco, em Bueno Brandão, e ele é de São Paulo. E a gente estava estudando a Bíblia. Tudo que a gente falava era foi muito bom quando ele esteve aqui. E graças ao bom Deus, ele é batista, tá? Mas graças ao bom Deus ele foi para a igreja, entrou na Batista. E ele ficou na Batista. E ele ia na Adventista de sábado, na Batista de domingo, na Batista de quarta, de quinta e na igreja aqui. Na quarta não, porque na época de pandemia não estava abrindo e até hoje a nossa igreja é tão pequena e mora todo mundo tão longe, a gente só se reúne de sábado e domingo. Mas ele ia nas igrejas e ele estava muito bem, porque o problema dele era com mulher, né? Mulher e droga. Então, quando ele conseguia alguma mulher e essa mulher levava ele para droga, acabava o cabo. E aí a gente foi e ele estava conseguindo. Ficou 4 meses, 4 meses, nós conversando de vida, dando estudo bíblico, e ele indo para a igreja, conversando tudo. Aí um dia ele pegou meu carro e eu tinha uma pregação para marcada em Mococa, que é próximo aqui. Não é a Mococa de São Paulo, é a Mococa de Minas. E eu fui, estava aqui aguardando ele chegar, porque era numa sexta-feira, eu já tinha saído do serviço, meio-dia, eu costumo sair até umas 2 horas da tarde no serviço da sexta, e ele ficou trabalhando com meu pai até um pouco mais tarde. Aí, quando deu um pouco antes do pôr do sol, a ideia, meu pai falou, ó, ele está indo aí entregar o carro. E eu tô aguardando pegar o carro. E aí ele chega na minha casa, deixa um colchão que alguém ia ter de casa esse dia, se não me engano, ou ia levar, alguma coisa do tipo. E ele falou, ó, vou deixar as ferramentas na empresa e já volto para te entregar o carro. E ele foi fazer isso. E aí passa 8, 9, 10, 11 e nada de o carro chegar. Eu fui dormir. 11 horas da noite, fui dormir, orando a Deus, o carro tá aqui, porque eu precisava pregar
às 9 da manhã. Quando me dá umas 3h30 da manhã, eu me acordo. E nada do carro. Alguma coisa me acordou. E nisso, a esposa dele veio de São Paulo até aqui para conversar com ele, porque ele estava meio brigado. E aí ele me chega com o meu carro batido. E quando eu vi isso, eu não estava nem aí com o carro, não. Não pode jurar, né? Mas eu não estava nem aí com o carro. Mas eu estava triste porque ele tinha perdido 4 meses da vida dele. Porque foi 4 meses lutando. E não ia começar dali, sabe? Ó, ele cometeu esse erro, ele bebeu, bateu o carro. Meu carro estava cheio de camisinha, coisa, bebida, cheiro de bebida, e eu tinha que pregar de manhã. Ou seja, 4 horas da manhã, eu tentando resolver o BO, que a esposa dele estava aqui, e pegou o erro. E aí eu fui tentar resolver esse BO, aí quando deu 6 horas da manhã, eu fui lavar o carro para chegar na igreja. Ó o irmão cachaceiro pregador. É o que faltava, né? Então eu fui lavar o carro, olha o tanto de coisa. Mas eu não fiquei pensando no carro. Deu um prejuízo no carro, mas ele pagou depois. Deu um prejuízo aqui, a gente se vira, né? Deus dá os meios. Mas e o prejuízo espiritual que ele teve? Foi isso que mais me deixou triste. E eu passei por isso várias vezes na minha escalada. Que quando caía em alguma coisa que eu já tinha caído antes, para mim era o cúmulo, sabe? Eu ficava mal demais. Então eu vi isso. E até hoje, ele ainda não conseguiu se consertar novamente. Já faz mais. Então, é muito complicado. Então, a madeira de acácia é assim. Não dá para simplesmente dar uma limpadinha e continuar o processo. Não, você vai ter que passar por um processo árduo para começar novamente a sua escalada na vitória sobre o pecado. Então, irmãos, é muito, muito lindo, mas é complicado. Só que a nossa coluna, além de significar o homem, também significa a humanidade de Cristo. Tá? Porque nós temos Cristo em toda a parte do santuário, não deixaria de ser diferente na coluna. Aqui ele se fez, lembra? Pecado, para morrer por mim e por você. E por isso tem bronze também. Tá bem? Vamos lá ver o que o bronze simboliza. O muro do santuário tinha cerca de 2,25 metros. Então, 2 metros e 25 centímetros. Tá? Se via do santuário, se via da parte do santuário, da parte dessa parte aqui, se via pouca coisa, tá? Coisa de uns 30 centímetros no máximo, dava para ver do santuário. Bom, deixa eu deixar Vamos lá. As colunas do santuário eram 60 colunas, tá? 10 de cada lado, 10 porta, 10 traseira e 20 de cada lado. Então, totalizando 60 colunas. Ainda tinha estaca de bronze, vergas de prata, ganchos de prata, cordas de pelo de cabra, cortinas. Isso está tudo em Deuteronômios 28, verso 26. E é interessante nós vermos isso aí, porque as argolas e vergas de prata e as cordas de pelo de cabra é a redenção de Jesus, ok? Se você, eu vou tentar dar uma olhada para vocês aqui. Primeiro vamos ver o bronze. O bronze é com maldição e condenação. Ou seja, nós vimos a serpente de bronze, é que Jesus se fez pecado para salvar a mim e a você. É a nossa condição diante da exigência de Deus e a lei santa. Tanto Deus quanto sua lei é santa. A lei de Deus é o caráter de Deus prescrito. Okay? Mas Jesus assumiu a nossa culpa e aceita pagar o preço da redenção. E isso está na argola, vergas de prata e as cordas de cabra. Nós vamos ver a cabra, o simbolismo. Mas, ó, aqui na foto, eu vou voltar uma, porque fica mais fácil para vocês. Aqui na foto, nós temos as argolas de prata e elas estão tanto aqui quanto no chão. Tá bem? E aqui nós estamos vendo o prata, que é o quê? É Jesus. Nós vimos aqui que é a redenção de Jesus. Então, para nós chegarmos, nós podemos colocar assim, para nós, Jesus está nos ligando à terra como se fosse a escada. Então, a escada aí é como se fosse uma referência a essa corda. Ok?
Jesus está nos ligando, está nos mantendo o céu e a terra juntos. Essa é a unidade de Cristo, ok? Que ela faz. Então tem esse simbolismo aí nas cordas e nos ganchos, bem? Agora vamos lá para a parte da porta, que eu falei para vocês que as cores e os evangelhos têm cores. Vamos ver essas cores agora. 4 colunas de bronze na porta, tá? São 4 colunas de bronze, tá? Olha, aqui dá para vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4, ok? 4 colunas, 4 cores. Aqui vocês estão vendo 1, 2, 3 e o linho que está cobrindo aqui também, tá? O correto aqui na imagem está errado, o linho era cobrir a parte da frente. Então nós temos 4 cores aqui, ok? Dessas 4 cores, que o linho é o branco, nós temos também 4 evangelhos. E quando, irmãos, não tem querubim, é que o acesso é fácil aos nomes, ok? Então qualquer um aqui, pecador, podia adentrar o pátio. Ele só não podia adentrar santo e santíssimo. Aí já precisava ser alguém apto a isso. É o sacerdote e o sacerdote, tá bem? Mas sem os querubins é que o acesso é livre, tá bom? Acesso livre, no caso, a Deus. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro livro, que é o Mateus. Mateus, irmãos, vai ficar com a cor púrpura. Púrpura é Jesus, é rei. E tem 14 vezes no livro que Mateus coloca Jesus como rei. Ok? 14 vezes. E depois, quando vocês fizerem o seu ano bíblico próximo, tentem grifar, tá bom? Todas as vezes que Jesus foi chamado de rei no livro de Mateus, tá bem? Então, Mateus é o púrpura do santuário aqui, da cor do santuário. Nós temos também o branco, que é o linho. O linho representado pelo branco é Jesus, servo sofredor. E aqui nós temos uma coisa, uma característica importante. Esse servo sofredor não é as horas finais de Cristo, mas sim quando ele, toda vez que tinha algum problema com os fariseus ou com alguém, por exemplo, ele foi numa cidade onde expulsaram ele. Tá? Então, Jesus, servo sofredor. Essas partes de Cristo vai mostrar muito no livro de Marcos. Marcos fica com a parte branca do santuário. O carmesim vai ficar com Lucas. Se vocês prestarem muita atenção, o livro de Lucas é o que mais detalha Jesus como Salvador. O final da hora de Cristo é muito pontuado no livro de Lucas. Além de Jesus sempre estar falando no livro de Lucas da salvação que ele veio trazer. Então, vocês marquem na Bíblia de vocês todas as vezes que tem essas referências, tá bem? E aí vem o tal do azul. Aquela mensagem de ontem eu mando depois dessa, ok? Eu fiz invertido, tá bem? Então, o azul é Jesus é filho de Deus e fica com o livro de João. Por que João? Logo no início do livro, João já disse que o verbo se fez carne e o verbo é Deus, era Deus. Ou seja, ele está falando de Jesus. E o livro de João fala muitas vezes sobre a divindade de Jesus, para não deixar dúvida. Por quê? As pessoas não acreditavam nisso na época de João, tá bem? Eles não acreditavam em Jesus Deus. Então, João teve que vir mostrar que de fato era. E lembrando, o livro de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito, tá? Não foi o Apocalipse. Então, João conseguiu meio que pegar tudo e fazer um resumo do livro, tá bem? Que é o livro de João. Então, relembrando, púrpura com Mateus, Marcos com branco, Lucas com vermelho, azul com João, tá bem? E da próxima vez que vocês forem fazer um ano bíblico, tentem printar essa tela aí, ver algum jeito de ter essa tela ou escrever aí, para que vocês possam ir gravando e comprovando o que estamos falando aqui. Justificação pela fé. Nós vamos adentrar nisso aqui mais à frente, tá? Esse ponto da justificação aqui é só uma imagem, que eu não vou falar sobre justificação hoje. Nós vamos ter 2 dias no nosso
no nosso semana de oração que vai começar sábado. Então já vão se preparando para essa semana de oração, porque é uma semana de oração que eu acho que ninguém nunca viu, tá? Eu mesmo, 21 anos na igreja, eu nunca vi falar sobre esse tema que nós vamos falar, tá bem? Nunca. Eu nunca vi falar sobre o tema que nós vamos falar na semana de oração. Então já vão se preparando para esse tema, porque é um tema de suma importância para vermos Jesus voltando, tá bem? Aqui o ponto, irmãos, que eu quero chamar a atenção para vocês, é que nós temos no santuário 2 móveis no pátio, tá bem? Posso, irmã Ruth? Posso sim. 2 móveis no santuário, no pátio. 3 móveis no santo e 1 móvel no santíssimo, né? A nossa escalada é assim. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 9, de 1 a 5. Porque nós precisamos aqui eliminar algumas dúvidas. E eu falei para vocês ontem, ou ontem de ontem, que eu estava tentando eliminar uma dúvida aqui para passar para vocês hoje, tá bem? E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Eu vou ler na versão King James, e aí é um dos pontos que ela já deu uma falhada, tá bom? Nós vamos ver uma falha aqui. Então, é como eu disse para vocês, no primeiro dia, né? Acho que foi no primeiro dia que a gente conversou, a Bíblia King James, de fato, é a Bíblia que mais se aproxima da tradução literal, melhor. Tá? É a melhor tradução que tem. Ok. Mas isso não a faz 100% certo. Tá bem? Então, nós vamos ver alguns erros dela durante esse mês. Tá? Inclusive, no Apocalipse também tem algumas falhas lá. Tá bem? Então, vamos ler aqui e vocês vão... A única que chegou... A que melhor falou esse texto foi a atualizada, que é a que a igreja usa. Tá? A Bíblia Almeida atualizada. Vamos ver aqui. Ora, verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estavam o candeeiro, a mesa dos pães da proposição, que é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, tinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora, particularmente. Quando eu comecei a estudar isso aqui, e eu li esse texto, eu falei, porque, irmão, ele diz assim, no Santo do Santo, que tinha o altar de incenso é a Arca da Aliança. Isso não dá a entender que o altar de incenso está depois do segundo véu? Aí eu falei, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí que está o bom de ter várias versões bíblicas. Então eu fui caçando versão bíblica. Conversei com um amigo meu também, tá? E aí eu entendi. E no comentário adventista também fala bem isso, tá? No comentário adventista desse texto, Hebreus 9, no verso 4, diz que a palavra melhor ali é pertencia, tá? Porque pertencer e estar são coisas diferentes. Agora vamos explicar isso para vocês. O altar de incenso, espiritualmente falando, o correto é 2, 2, 2, tá? 2 em cada móvel, dois em cada local, tá? Isso espiritualmente falando. Por quê? O altar de incenso tem uma função semelhante à Arca da Aliança. A Arca da Aliança também tem incensário. Ela também tem essa tetinha aonde sobe incenso, tá ok? Ao trono de Deus. Lembra que o trono de Deus está acima da Arca da Aliança? Então, Jesus, né, e o próprio, quando estava aqui o sacerdote, ele ministrava através desse incensário as orações no dia da expiação. E nós estamos vivendo um dia da expiação, tá?
Nós vamos ver isso mais nas festas. Conforme isso acontece, é a mesma coisa que acontece no incensário, acontece também na Arca da Aliança. Tem umas diferenças? Tem. No incensário não tem tábua, não tem cajado, não tem a função que a Arca da Aliança tem, mas eles têm alguma semelhança. E é por isso que o altar de incenso também, a Bíblia fala que pertencia ao Santo dos Santos, porque essa cortina de fumaça também tinha lá no Santíssimo. Então elas têm uma ligação, mas elas não, o altar de incenso não está no Santo dos Santos, ok? Esse foi um dos textos que Desmond Ford usa para dizer que não tem véu no céu, tá? E tá vendo, ó, tá aí o incensário e a arca da aliança no mesmo lugar, que na terra não existia isso, então aqui, na verdade, no céu não tem véu. E ele usou esse argumento para dizer isso, ok? Então, para nós entendermos aqui, o altar de incenso é da maneira que Moisés fez aqui. Deus mandou Moisés fazer, a sequência é a mesma. A função do altar de incenso e a função da Arca da Aliança são semelhantes. E por isso ele diz aqui que pertencia ao Santo dos Santos, porque só Jesus é o nosso mediador, tá? E hoje ele está no Santíssimo, tá bem? Então tem essa relação, mas não tá os dois no mesmo lugar, tá bom? Só para deixar isso claro. Uma coisa antes de nós irmos para as partes da cortina e encerrarmos por hoje. O ouro. Vocês vão ver, irmãos, que duas coisas aqui no santuário é crucial. Primeiro, bronze não tem para dentro do santuário. Não tem bronze no santuário, no Santo e no Santíssimo. Por quê? Bronze é pecado. Pecado não tem no céu, ok? Então não existe bronze para dentro do Santo e do Santíssimo. Tá bem? Uma outra coisa é que não existe ouro no pátio. O ouro significa divindade, glória, caráter divino. Ok? Então tem essa simbologia. Então a divindade está no santuário. Então nós vemos aqui, ó, o ouro e tem prata também, tá? Depois ali, ó, nas quatro lá de dentro tem um prata, simbolizando a redenção também. Então nós temos bronze e pecado, prata, redenção, ouro, divindade. Beleza? Agora vamos para o último aqui. Nós temos 4 coberturas. E eu acho muito interessante essa parte das coberturas, porque faz um sentido lindo. Um sentido lindo. Essas coberturas que vocês estão vendo na tela também, essas coberturas que vocês estão vendo aí na tela, elas, irmãos, começa da pele de texugo. Então, ó, pele de texugo ou foca. Essa pele de texugo, ela era muito forte. Ou seja, ela era a primeira das camadas, porque ela aguentava chuva, tá? Ela era impermeável, então era algo, tudo aqui tem uma sincronia perfeita, tá bom? E a pele de texugo simboliza Jesus cobrindo sua divindade com a nossa humanidade, ok? Então, pele de texugo, Jesus como homem. Pelos de cabra tingida de carmesim significa o sangue de Cristo, ou seja, a salvação que Jesus nos deu. Tá bem? E a pele de cordeiro, que é o branco, é que Jesus morre sem pecado. Ele morre perfeito. Jesus é uma perfeição, a perfeição de Cristo. Por último, ó, Jesus vem como homem, morre como Salvador. Sem pecado, se torna rei. Tá bem? Então essa é a simbologia das cortinas. E essas cortinas faz todo sentido. Homem morre como Salvador, sem pecado, se torna rei. Então, é como se fosse uma historinha, tá bom? Cada uma dessas coberturas é a historinha de Cristo. Como um homem, como Salvador, sem pecado. E aí, ele se torna rei.
Tá bem? Então, essas são as curiosidades, algumas coisas que a gente tinha sobre o santuário. Amanhã nós vamos falar, irmãos, sobre... Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos falar sobre... Amanhã nós vamos falar, então, irmão, sobre como era a parte de unção do sacerdote. Vamos entender a função do sacerdote, função do sumo sacerdote. Vamos falar sobre ofertas queimadas. A parte dos ritos é muito importante. Por quê? Nós vamos ver aqui que a parte dos ritos, elas não foram abolidas. Nós fazemos os ritos hoje, só que nós não matamos cordeiro. É a única diferença. Mas eu vou mostrar para vocês que hoje nós ainda fazemos oferta queimada, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e culpa. Hoje, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado em usar argumentos que não são totalmente verdadeiros. Dizer que a lei cerimonial foi abolida é um erro. E nós vamos ver isso durante esses 3 próximos dias, tá bem? O que a lei cerimonial foi é cumprida, tá bem? Então Jesus cumpre, mas ainda há coisas a se cumprir. Então uma parte dessa lei cerimonial foi cumprida e não foi abolida. Porque abolida, irmão, é como, ó, acabou. Não existe, não precisa mais para exatamente nada. Só que nós estamos vivendo festas ainda. E nós temos uma festa do tabernáculo que ainda vamos viver no céu. Ou seja, a lei cerimonial só vai perder totalmente a sua validade quando chegarmos no céu. Ok? Mas nós vamos ver isso com calma. Não precisam perguntar sobre isso, tá bem? Que nós vamos adentrar isso nos próximos dias. Essa semana, até o dia que nós vamos começar a semana de oração, que é o sábado, até a sexta-feira nós vamos falar sobre festas e sobre os ritos, tá bom? Então nós vamos ver tudo isso durante essa semana. Espero que vocês tenham compreendido as coisas aqui hoje. A irmã perguntou, ó, pele de foca ou de texugo, humanidade de Cristo. Pele de cabra com carmesim, Cristo Salvador. Sangue de Jesus, ok? É o que nos salva. Pele de cordeiro, perfeição de Cristo, morreu sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. E aí vem aquela que é usada, que é púrpura, púrpura azul e carmesim, com os anjos, simboliza Jesus realeza, rei, Jesus como um rei. Nós vamos ver que Jesus, irmãos, é rei por 2 vezes. Ele é rei da glória e ele é rei da graça, tá? Então Jesus é rei 2 vezes. Quando ele morre na primeira vinda, ele é rei da graça. Agora, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai ser o rei da glória. Nós vamos explicar isso também no dia 21, com Apocalipse, tá bom? Acredito que é isso que perguntaram até aqui. Depois a gente vai para as considerações e nós vemos tudo certinho, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós entrarmos nas partes das considerações. Querido e amado Deus, mais uma vez queremos lhe agradecer por mais uma dádiva de o Senhor nos proporcionar o dom da vida. Que o Senhor possa estar, Pai, nos ajudando a cada dia a estarmos moldando o nosso caráter segundo a Tua vontade. Vimos aqui, Pai, muitas coisas interessantes, coisas que o Senhor fez para cada um de nós, para que nós possamos colocar como exemplo de nossa vida, e não simplesmente falar que não vale. O seu santuário é a base de todas as crenças e doutrinas que temos. E que nós, como seres humanos, possamos entender isso, estudar mais sobre isso. Nós vamos ver textos aqui durante esses 20 dias, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, nos mostrando uma urgência de entendermos esse tema. E é óbvio, Pai, que podemos estudar muito, muito, muito. Não fecharemos tudo. Mas que o Senhor nos dê o básico para que nós possamos estar contigo em breve. Muito obrigado por tudo que o Senhor proporcionou por cada um aqui. Por todas essas pessoas que estão aqui, sedentas da Tua palavra. Que o Senhor as ajude a cada dia a elevar as Tuas santidades. Seja em nós, Pai, tanto querer quanto o efetuar.
É isso que nós te pedimos nesse grande dia. Desse dia, que é uma semana que nós não sabemos o que irá acontecer. Mas temos uma certeza, que se nós quisermos, o Senhor não ficará longe de nós. É nisso que confiamos e cremos. Em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós queremos, Senhor Jesus, te agradecer pelas bênçãos recebidas até agora. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem trago para essa sala mensagens e mensageiros, pois nós temos visto a cada dia que o Senhor deseja que nós avancemos rumo à Canaã celestial. Pai, nós queremos aqui te pedir misericórdia. Misericórdia por cada vida aqui, por cada irmão aqui que está ouvindo essa mensagem. Nos ajude, Senhor, a compreendermos essa mensagem, que o teu Santo Espírito fale profundamente nas nossas mentes, para que nós possamos ser batizados pelo teu Espírito. E assim, Jesus, cada dia subirmos um degrau rumo à escada da santificação. Pai querido, aqui tem uma parte tão pequenininha do seu povo, mas são pessoas que desejam ser fiéis a ti. Pessoas com coração contrito, desejosos de saber da tua verdade. Ó Pai querido, nós estamos desejosos de fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, nos ajude a abandonarmos os nossos defeitos de caráter que temos escritos numa folha de papel, mas nós queremos riscar isso verdadeiramente do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós entregamos todos os nossos defeitos, todos os nossos problemas nesta manhã em tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a vencer a cada um deles. Ó Pai querido, nós desejamos ser uma família, não só aqui na terra, mas também no céu. Por isso, Senhor, neste momento nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando nessa nova semana que se iniciou, que o Senhor seja com cada um de nós, que o Senhor seja com cada adorador que aqui chegou, com aqueles que não vieram hoje, mas que o Senhor possa ser com cada um deles, com aqueles que vão ouvir através do YouTube mais tarde, que o Senhor também possa ser com eles, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, desde já, nós te pedimos que o Senhor continue ainda conosco, porque ainda temos as considerações e ainda temos mais a aprender. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Louvado seja Deus por mais esse dia, onde nós aprendemos tantas e tantas coisas, né? Quando o Roberto estava falando, né, da cobertura aí da cobertura do santuário, né? Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, né, de um vídeo que eu assisti do texugo. O texugo é um animal que ele tem uma pele muito, 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 muito dura. E um dos seus grandes inimigos ali na natureza são as serpentes. E quando uma serpente, ele às vezes está em combate com a serpente às vezes o pica. E ele finge ali de morto, né? Ele
passa ali alguns minutos como morto, mas depois ele se levanta e ele vai e mata a serpente e come a serpente, né? Então, é Cristo nos mostrando na natureza que ele é o vencedor, né? Pode parecer que Cristo, ali naquele momento que ele esteve morto, né, que ele foi sepultado, que ele havia perdido, né, a luta contra Satanás. Mas Cristo levanta e mata, então, a serpente. Deus é muito lindo, Deus é muito maravilhoso. E como ele nos ensina a todos os momentos e em todos os lugares. Louvado seja Deus por isso. Bom, chegou os momentos, né, da gente tirar as nossas dúvidas, dar os nossos testemunhos em relação ao assunto de hoje, né? Irmã Neuza, seja bem-vinda, abra seu microfone. Pode falar, irmã Neuza, seu microfone já está aberto. Bom dia, eu quero agradecer, né? E eu agora estou começando a entender, e eu estava com dificuldade demais para poder, no telefone, que eu quase não sei mexer, né? Então, eu quero agradecer muito a Deus que eu já estou começando a melhorar nesses sentidos. Que bom, irmã Neuza, né? Que Deus é maravilhoso e Ele nos ajuda, né? A usar a tecnologia para que nós possamos avançar na fé. Seja bem-vinda, viu, irmã Neuza? É um prazer tê-la aqui conosco. Ana Paula, eu estou vendo aqui o seu microfone aqui aberto. Irmã Neuza, a senhora tem alguma pergunta a fazer? Não, eu só quero que depois eu quero ver de novo no YouTube, se puder me mandar o link. Sim, o canal, gente, aonde fica todos os sermões é do canal da Cesiane Amaral, né? Depois eu mando para a senhora, irmã. E é só vocês acessarem lá no YouTube, né? Até o dia de ontem, né? Todas as mensagens estão lá, estão já postadas, né? Para que vocês possam ouvir novamente e fazer as anotações de vocês. E também, se quiserem enviar para os amigos, né? Envie para os amigos de vocês. Tem algumas pessoas que têm listas de transmissão e estão enviando essas mensagens para muitas pessoas, né? Então, esta é uma mensagem que os nossos irmãos precisam de aprender, né? Porque é a espinha dorsal aqui da nossa mensagem, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigada, irmã Neuza, pela sua participação. Ana Paula, você estava com o microfone aberto, deseja falar alguma coisa? Oi, minha querida. Não, bom dia. É porque eu tô com o celular novo e ainda não tô sabendo mexer nele direito. Aí eu Tá acabei me bom. batendo, viu, meu anjo? Bom Tá dia. bom, Ana Paula. Obrigada aqui por você estar conosco, né? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Irmão Paulo, seja bem-vindo. Pode abrir o seu microfone. Saudações a todos. Eu quero. Há uma coisa que me intriga muito, mas eu vou precisar avançar um pouco para dizer por quê. Deus nunca tinha proposto ao povo que eles viessem a ter um rei. E, no período de Samuel, a insistência do povo foi tão grande, pedindo um rei, que Deus até concedeu. Muito bem. Qual é a importância disso? Porque antes, a comunidade era coordenada por juízes e pelos sacerdotes, nas suas variadas funções, os levitas, né? Quando vai introduzir o rei, introduz uma nova entidade. Por que eles queriam um rei? Porque eles tinham uma certa inveja dos reis dos vizinhos. Muito bem, foi-lhes concedido. Agora, qual é a relação disso com o santuário? Observem bem. O santuário, ele foi composto, sobretudo a cobertura dele, com
materiais biológicos. Por exemplo, o texugo, quem já viu uma luta de texugo com serpentes, é um negócio surpreendente. Esse animalzinho tem uma força, uma disponibilidade e uma agilidade mental, óptica, assim, muito grande para lidar com serpentes que são profundamente venenosas. Muito bem. Olha só, quando passou-se a ter um rei, inclusive Davi, eles queriam fazer um templo à moda dos outros templos que eles conheciam, alguma coisa tão grandiosa. Para fazer o grandioso, eles tiraram toda a simbologia da pele do animal, da pele de representação do Cristo. Quer dizer, houve um empobrecimento do tabernáculo. Em realidade, se a gente conecta isso com a demanda do povo a Samuel, a gente vai ver que realmente houve uma perda. E é isso que eu queria chamar a atenção, entendeu? Porque, sinceramente, tirar o ambiente biológico, a simbologia dele, empobreceu demais, porque o templo é todo feito de material de pedra, de ouro, bem entendido, mas, assim, a simbologia foi embora. É isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado, Paulo, pela sua contribuição. Irmã Maria Rosa, a senhora está com o microfone aberto. Seja bem-vinda. Bom dia, irmãos. É que eu estou a achar, por acaso, bonito e interessante, porque eu, quando tirei o curso bíblico, eu sou adventista há 7 anos, e por acaso o pastor trouxe o tabernáculozinho para aqui para cima da minha mesa. Já esteve aqui uma semana em casa. Conforme ele ia-me explicando as coisas, e eu agora estava a associar tudo ao que realmente já tinha também ouvido. E é muito importante, realmente as coisas de Deus são maravilhosas. Tudo tem os seus preceitos, tudo tem as suas, tudo sempre, tudo muito direitinho. Graças ao Pai do Céu. Estou a gostar muito de ouvir as explicações. Tenham um bom dia. E pelas minhas melhoras, eu tenho estado engripada. Esta semana apanhei mesmo, estou perto do mar, apanhei frio, olha, estou mesmo engripada, mas pronto, mas faço o meu melhor. Gosto sempre de o que eu puder ouvir, gosto de ouvir, porque cada vez aprendemos mais e mais. E é isso que nos interessa, aprender mais e mais do nosso Pai do Céu. Que Ele nos dê força e coragem para estar sempre com Ele. Obrigada, irmã. Amém. Amém, Dona Obrigada. Obrigada, irmã Maria Rosa, pela sua participação. É muito gostoso a gente ver que estamos em lugares tão distantes uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, tão pertinho, né? E isso é uma delícia, né? Saber que estaremos, dentro em breve, muito, muito, muito pertinhos, para toda a eternidade e nunca mais vamos nos separar. Dentro em breve estaremos aí em Portugal, né, para fazer uma obra para o Senhor, eu, a Cese, a Irani, né? No mês de fevereiro estaremos em Portugal. Então, que vocês possam orar por nós, né? Porque estaremos aí junto com os nossos irmãos de Portugal e teremos a oportunidade de nos abraçarmos. Que Deus possa ser com esse trabalho, que ali Deus nos chamou para fazer em Portugal, na Itália, na Inglaterra e na Alemanha. Estaremos ali para trabalhar para o nosso Senhor Jesus. Quem sabe, irmã Maria Rosa, nos abraçaremos numa eventual oportunidade, né? Bom, pessoal, nós temos aqui, então, a irmã Glorinha também com a mão levantada. Seja bem-vinda, irmã Glorinha. Obrigada. Bom dia, Heloísa. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Roberto. Eu estou maravilhada, gente, muito maravilhada com o aprendizado. Aí já ouvi falar tanto sobre o santuário, né? Mas, detalhadamente assim, está sendo para mim uma bênção compreender melhor. Eu só gostaria de pedir ao irmão Roberto, por favor, se ele quiser repetir para mim a relação das cores com os 4 evangelhos, que eu me perdi aqui, entre o segundo e o terceiro eu me perdi.
porque ele vai falar, eu vou ouvindo e vou copiando, estou com o caderno aqui, e eu gostaria de colocar em ordem aqui a relação do evangelho com as cores, que eu me perdi. Por favor, se puder. Obrigada. Dona Maria, eu vou colocar no chat aqui que eu acho que facilita para vocês, tá bom? Mas Mateus é o púrpura, o branco é o Marcos, o vermelho, o carmesim é Lucas e o João fica com azul. Mas eu vou deixar aqui no chat para vocês. Tá, joia, muito obrigada. E estou aprendendo demais. Estou louvando a Deus cada dia que eu entro nessa sala para aprender mais do santuário. Estou ansiosa e estou copiando no caderno, depois vou repassar em outro caderno, tudo detalhadinho, para que a gente possa estar repartindo, compartilhando com outras pessoas. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada a todos. Obrigada, irmã Glorinha. Isso é bom, né, que o Roberto vai escrever aqui. Eu também vou copiar, Amém. tá? Porque é muito importante, né? Eu tenho um caderno também que eu fiz só com coisas do santuário. E hoje eu vou escutar a mensagem novamente, que eu vou anotar mais coisas no meu caderno, né? E isso é muito bom, que isso nos ajuda a reforçar o conhecimento. Irmã Verdade. Cristine, obrigada, irmã Glorinha, pela sua participação. Irmã Obrigada, Cristine, um abraço. Seja bem-vinda. Bom dia, Elô, bom dia, Roberto, bom dia a todos. Roberto, eu estou querendo só tirar uma dúvida aqui, porque no início você falou assim, que o tabernáculo, ele era erguido, no sentido, a entrada era no sentido contrário ao nascer do sol, porque o pessoal lá, os pagãos, eles adoravam o rei sol, é isso? E só que você, quando mostrou aí a figura, até falou que a tribo de Judá está de frente para a entrada do tabernáculo, mas está no leste. Não é no leste que o sol nasce? Isso. É isso mesmo. Tá, Aqui, mas no leste, o sol nasce no leste, não teria que ser no lado contrário? Então, mas a porta está para o leste. Pois é, não era o contrário do nascer do sol? Eu entendi, era assim. Então, vamos aqui para você entender. O pessoal entrava no templo adorando o Deus Sol, certo? Ah, não, tá certo, irmã. A senhora que tá certa. É isso mesmo. É eu que bananou aqui. A senhora tá certa. É dessa forma mesmo. O povo pagão, eles adentravam o santuário adorando o Deus Sol, tá? Então, o Sol tá no leste. Então, o santuário deles era de frente, era de costas para o Sol. Cheguei que a senhora me deu uma bananada. Deixa eu ver se tá certo mesmo. Então, ó, eles entravam. Vamos supor que o Sol está nascendo de lá. Tá? O santuário está colocado dessa posição. Tá bem? Então, o Sol está nascendo de lá. O povo pagão adentrava adorando o Deus Sol. Então, acho que está certo mesmo. É isso mesmo. Só que o povo de Deus não adorava o Deus Sol. Então, o Sol estava desse lado de cá e o povo de Deus adorava dessa forma. O Sol ficava para trás do povo. Porque, ó, de qualquer maneira, o Sol em algum momento vai estar atrás do santuário. Porque ele se põe e ele nasce e se põe. Então, em algum momento, o Sol vai estar atrás do santuário. Só que, ó, se o templo era de frente para a nascente do Sol, de frente que eu falo assim, as costas dele, por exemplo, acho que eu vou tentar aqui para facilitar para vocês. O Sol nasceu, está nascendo aqui desse lado. As costas do templo do pagão era aqui. Ok? Então, nasceu o Sol, as costas do templo era aqui. Já o de Israel era aqui. O Sol estava aqui e a Arca da Aliança estava aqui. Acho que deu para pegar agora? O Sol eu acho que aqui. Porque o pessoal está entrando de costa para o sol, então, do nascer do sol, e a adoração como se fosse lá no final, lá, que é onde é o Santíssimo, é a posição contrária ao nascer do sol. Deve ser isso, né? Isso, é isso aí. Esse é o ponto.
Porque o povo pagão, ele já adentrava o santuário deles adorando o sol. Eles já entravam adorando o sol, entendeu? Depois, o povo de Israel... É como se o sol estivesse lá no local do Santíssimo lá. Isso, se o sol nascesse atrás do Santíssimo, ia dar essa impressão de que o povo de Israel estava adorando o sol, e não a Shekinah, no caso, que estava representando Deus ali. Então, por isso que o santuário de Israel era diferente a posição do santuário do povo pagão. Entendeu? Tá, Então, entendi. a nascente do sol não nascia atrás da Arca da Aliança. Ele nascia... Tá, entendi. Obrigado. Bom, Acho que o irmão... pessoal, Deixa eu dar... Antes da... Elô, sim, o irmão Paulo. Acho que o irmão Paulo vai falar alguma coisa com relação a isso ou não? Porque ele levantou a mãozinha. Vê aí, irmão Paulo. Eu vou falar exatamente com isso, porque eu Isso, me fala. lembro... Posso falar? Pode, claro. Eu me lembro de um templo egípcio. Ele serve bem para dar o exemplo. O que acontece? Esse templo, num dia do ano, a luz do sol entrava pela frente e iluminava a parte final da adoração. Mas, assim, era fantástico. Era feito um prédio de pedra, mas cuja direção... Isso, a astrologia que ensinava isso, entendeu? E eu entendi perfeitamente, repito, que se a gente pusesse o sol por trás, quer dizer, na parte final do Santíssimo, nós estaríamos adorando o sol. Ficou claro? Sim. É basicamente isso mesmo. É basicamente isso, é. Entendeu? Obrigado. O ponto aqui, irmãos, é que o sol não podia estar do lado do Santíssimo nascente. Lógico que no pôr do sol ele caía por detrás do santuário, tá? Sim. Porque não tem como, o sol tem que estar dos dois lados em algum momento. Só que Sim, a claro. nascente dele nascia de frente. Por quê? Justamente para não ter esse problema de ser comparado, porque o povo de Israel, infelizmente, tendeu a se parecer com os povos pagãos. Então, ele preferiu ele começou a fazer casamentos juntos, foi uma bagunça. Então, a única coisa que eles não podiam mexer era o santuário. Então, a única coisa que tinha de total diferença dos outros era o santuário. O resto tudo o povo confiou. Só que eles não podiam mexer no santuário, porque aí já é uma coisa complicada. Aí a coisa já era com Deus ali, então eles tinham uma certa inteligência para não fazer a besteira. Então, o santuário era a única coisa que diferenciava de fato o povo de Deus do povo pagão. Então, as nossas doutrinas é o que de fato nos diferencia dos outros povos, porque a nossa doutrina, a base dela é o santuário. Então, tem essa familiaridade também. O santuário era a única coisa que diferenciava o povo de Deus do pagão, como as nossas doutrinas que estão no santuário também nos diferenciam da Babilônia. Ok? Muito obrigado, irmão Paulo. muito bom, né, gente? Aqui estamos mais uma vez sentados no banquinho da Escola de Cristo. E aqui estamos, né, com o nosso caderno, com a nossa Bíblia, anotando tudo para nós aprendermos, né, coisas tão importantes, né? E essa questão da adoração do Deus Sol, ali, no passado, ela vai se repetir, né? Ellen White fala que nós devemos estudar o livro de Patriarcas e Profetas, né? Porque todas as histórias que aconteceu com o povo de Israel ali vai se repetir. E nos nossos dias, nós também vamos ver que o Deus Sol também voltará a ser adorado, né? O domingo, nada mais, nada menos do que a adoração do Deus Sol. Então, como é importante a gente compreender o passado, para que a gente possa compreender aqui o presente que estamos vivendo. Louvado seja Deus, né, por esses esclarecimentos, né? Irmã de Selma, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, irmã.
Bom dia. Uma coisa que eu queria, eu entendi até aqui, mas uma coisa que eu queria pedir para o Roberto, se há possibilidade dele montar esse material numa apostila em PDF e no final ele passar para a gente, porque assim, eu estou anotando tudo, o que eu consigo anotar, eu estou anotando, mas quando a gente pega o material já feito pelo próprio autor, é bem diferente, né? Podemos ver isso aí, irmã. Posso tentar dar um jeito disso aí. Vamos É bom trabalhar vocês ir anotando pelo fato de que vocês memorizam melhor, tá? Sim, Isso a ciência diz que quando a gente vai revendo, que nem para eu passar alguma coisa aqui para vocês, eu repasso, aí um dia antes, ontem, passo de novo, aí um dia levanto de manhã, passo de novo, para estar meio que familiarizado. É lógico que na hora de passar, a gente vai falando o que o Espírito Santo está mandando. Então, sim. às vezes a gente tem uma parte que dessa vez eu não falei, aí na outra igreja eu vou falar essa parte, não falar essa, porque o Espírito Santo sabe o que cada um necessita. Não, eu não sei, mas ele sabe. Então, mas eu preciso estar familiarizado com a palavra. A mesma coisa acontece conosco no tempo do fim. Por quê? Não vai ter uma varinha mágica que o Roberto vai saber tudo de Bíblia quando chegar o tempo da chuva serôdia. O Espírito Santo vai usar quem está familiarizado com a palavra. Ele não pode usar quem nunca... como que ele vai usar alguém que nunca leu um texto da Bíblia? Pode usar? Realmente. Pode usar. Mas, é muito mais complicado. Agora, se eu e você estivermos familiarizados com a Bíblia, estudando a palavra de Deus, na hora certa, a gente vai lembrar os textos. Entendeu? O Espírito Santo vai, porque você já leu. Então, você vai começar a refalar os textos para as pessoas e vai ser uma coisa maravilhosa, do jeito que aconteceu com Pedro. Pedro estava familiarizado com a palavra. E aí ele conseguiu falar, 3.000 batizou, 5.000 batizou. Olha que maravilha. Agora imagine isso no total, porque Pedro teve gotas do Espírito e fez aquela maravilha. Vocês imaginem só a chuva serôdia total sobre nós. Vai ser uma coisa incrível. Então, nós precisamos estar familiarizados com a palavra. Então, anotem, normal, e no final eu vou montar essa apostila aí e envio para você. Já vou começar a ver isso essa semana, tá bom? Muito bem, meu irmão, obrigado. Olha, gente, como é que Jesus nos presenteia? Isso é maravilhoso. Bom, gente, eu quero mostrar aqui para vocês a minha didática, né, que eu fiz para estudar o santuário. Eu vou pôr a minha câmerazinha aqui, vou virar para vocês, quem sabe a minha estratégia, né? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo aqui virar minha câmera. Aqui no Zoom, não sei se tem como virar a câmera. Mas sabe o que eu fiz? No meu caderno, eu fiz uma cruz grande do tamanho da folha. E aonde é cada móvel, eu fui escrevendo. Por exemplo, quando eu estudei que o Novo Testamento está lá dentro do santuário, eu escrevi, eu fiz uma cruz e escrevi, por exemplo, lá o altar. Em altar, eu escrevi Mateus, Marcos, Lucas, João. Morte e sacrifício de Cristo por nós. Lá na pia. Aí eu coloquei Atos, o batismo do Espírito Santo. Lá na mesa de pães, eu coloquei Romanos. Então, eu fui colocando os livros aonde está em cada... aonde está em cada local. Então, eu fiz a cruz e fui fazendo. Eu coloquei a vida de Jesus, aí eu fiz o altar. Então, cada móvel eu fui colocando, porque isso me ajudou didaticamente, né? A memorizar a cada coisa. Então, eu fiz o caderno, eu desenhei a cruz do tamanho da folha, né? E fui colocando nos móveis. Cada móvel eu fui escrevendo ali uma coisa. Então, eu fiz a vida de Jesus, os ferimentos de Jesus. Então, isso tudo eu fiz dentro do santuário. Eu fiz Jesus... Então, é só assim, uma sugestão minha, né? Para que vocês possam memorizar. Então,
eu fiz várias coisas dentro do santuário. Eu pus o nosso caminho dentro do santuário, eu fiz o Novo Testamento, a vida de Jesus, os ferimentos de Jesus, o que Jesus é. Então, me ajudou a entender. E é muito legal que agora eu vou colocar mais coisas aqui no meu desenho. Então, dona Elô, essa parte que a senhora fez aí, a gente vai fazer no dia 18 e 19. Esse esboço do último filme da Terra, é o estudo bíblico, que eu vou dividir em 2 dias, porque é 1h30. Então, nós vamos dividir em 2 dias esse estudo. E na segunda-feira, a gente vai falar só sobre santuário. Então, todas as coisas que a irmã comentou do Novo Testamento, Jesus o Êxodo está no santuário, a gente vai ver tudo isso no dia 19, na segunda-feira, na última segunda-feira que a gente estiver aqui, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês, gente, mas aí vai ser bom, porque na hora que o Roberto falar, né? Vocês já estão com o desenho no caderno de vocês e vocês vão escrevendo mais informações, né? Então, é muita coisa, né? Tem a descida de Jesus no santuário, a ascensão de Jesus, tudo que eu fui fazendo e fui anotando, e como é incrível isso, né? Que isso nos ajuda muito, muito a entender várias coisas, né? Inclusive, que Satanás, né? Ele atacou todos os móveis do santuário, como que esses móveis foram restaurados, o que falta restaurar. Então, é muito lindo o santuário. Roberto, eu queria só te fazer uma pergunta. Na entrada do lugar santíssimo, do pátio ali, né? A primeira cortina, lá eram 4 cortinas ou eram 4 cores? Na entrada. Eu vou falar aqui, só vou dar uma entrada na tela aqui, para vocês terem uma relação aí. Se vocês quiserem fazer esse desenho, acho que vai facilitar. Se vocês quiserem fazer esse desenho aí, ó, sem as escritas, que aí vocês vão escrevendo depois. Tá? Se vocês aí, ó. Esse é um desenho que eu montei, e aqui nós vamos escrever do lado as coisas, tá bom? Então, primeiro, depois nós vamos falar que Jesus foi ferido em todas as partes do corpo. Nós vamos falar quem é Jesus, então a gente vai passar isso tudo e nós vamos mostrando para vocês, tá bom? Aí, se vocês quiserem fazer em várias folhas, deixa eu ver quantas são aqui. Aí vocês, 1, 2, 3. Vocês podem fazer umas 10 folhas. Umas 10 folhas esse desenho que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se esses computador novo é muito coisa. Mas, ó, respondendo a pergunta da irmã, vou pôr aqui na tela, vou deixar na tela até vocês, sabe, fazer o primeiro desenho, depois... Que dia vai ser que você vai começar isso aí? Esse daqui, dia 18. Nós vamos começar dia 18. Ó, vou passar um spoiler para você aí, mas... Nós vamos falar sobre toda a origem do mal, sobre o nosso propósito aqui. Sabiam que nós temos um propósito muito importante aqui, que é maior do que o evangelismo, vocês vão ver. Ó, aqui, aí, ó, eu vou deixar esse aqui, que esse aqui todo mundo sabe, tá bom? Mas aí vocês não coloquem, no primeiro vocês podem colocar assim, do jeito que tá aí. Mas os próximos, vocês só desenham o santuário com a cruzinha aí, ó. Porque essa cruz aqui já denota como Jesus ia morrer, tá vendo? A posição dos móveis do santuário já dizia da forma que Jesus ia morrer. Respondendo à irmã, era de fato cortinas, tá? Era uma sobre a outra. Tá bem? Porque eles colocavam uma cortina em cima da outra, pintavam, algumas eles pintavam, tá? Mas eu vou dar uma pesquisada no da porta. Eu sei, esse daqui de cima do santuário é certeza que era uma em cima da outra, ou seja, você só via pele de texugo, você não viu as camadas que tinham embaixo, tá? Essas camadas aqui não eram vistas, era vista só a pele de texugo que
ficava por cima de todas, tá? Agora, a da porta, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, mas eu não vou falar sem ter a certeza, tá? Eu vou pesquisar se era pintada ou se era com... E aí eu trago amanhã para vocês essa resposta. Aí quem É quiser... porque eu tinha aprendido, sabe, Roberto, que essa entrada aí, para o pátio eram 4 cortinas, e cada cortina tinha um significado, né? Ali, quando o pecador ele já chegava, né? Qual era a mensagem que ele tinha? É o mesmo, é o propósito que a gente botou. Cada uma delas tem o significado. Eu acho que é dessa forma mesmo, viu, irmã? Eu só vou bater o martelo, mas eu acredito que seja 4 cortinas também. E aí, cada uma dessas cortinas é o que a gente falou aqui. Jesus Rei, que é o púrpura, o azul, Jesus Filho de Deus, o Jesus Salvador com o carmesim e o branco Jesus Servo Sofredor. Essa era a ideia. Da mesma forma que é aqui, tá? Então, uma cortina ficava na frente da outra. E aí você ia entrando nessa cortina e ia adentrando o santuário. Assim como eu anotei aqui, Roberto, que o azul dizia para o pecador, quando ele chegava, ele falava, você transgrediu a lei de Deus. O vermelho dizia para o pecador, você deveria morrer. E o violeta, mas eu lhe dou a minha misericórdia. E o branco é quando ele saía, né? Ali é que seus pecados estavam perdoados. Boa colocação, nós vamos falar sobre isso amanhã. Até na cortina, né? Havia uma mensagem mostrando que porque quando o pecador ele entrava no santuário, era ele quem levava o cordeiro e era ele quem sacrificava o cordeiro. Então, o azul dizia para ele, olha, você transgrediu a lei de Deus, porque a gente não viu que a Safira, ontem, é a lei de Deus, que a Safira foi retirada do trono de Deus para fazer as tábuas da lei. Então, o azul dizia que ele havia transgredido. O vermelho você que deveria morrer, né? Você que deveria morrer. E o violeta é a misericórdia de Deus, mas eu lhe dou a minha misericórdia. E quando ele saía de dentro do pátio, estava o branco, né? O branco simbolizava ali que os pecados haviam sido perdoados. Ele entrava como pecador e saía restaurado e renovado. Então, né, se essa simbologia realmente estiver certa, a gente vê a bondade e a misericórdia de Deus, né, ao entrar e ao sair do santuário. Amanhã nós vamos fazer a oferta queimada e eu vou explicar para vocês como era de fato realizada. Tem uma relação com isso. Eu não sabia que tem alguma relação com as cores, mas essas frases que a senhora falou, a gente vai falar amanhã. Porque, de fato, elas eram realizadas dessa forma. Eu conversei com um pastor judeu e ele me explicou a forma que era e eu vou trazer para vocês como era realizado. Então, eu vou tentar aqui bolar um jeito de eu conseguir andar aqui sobre o santuário para vocês entenderem, tá bom? Mas eu acho que nessa posição, quem sabe, já ficou bom. Mas eu vou testar hoje à tarde para ver a melhor posição para vocês, tá? E aí a gente vai fazer o processo que era realizado. Passo por passo, como que o pecador chegava, como que ele falava, o que que ele respondia. Tudo isso a gente vai fazer amanhã para vocês ficarem familiarizados com o poder que isso dava, tá? A forma de ele se sentir perdoado. Porque o pessoal acha que o santuário era uma festa de churrasco, mas não era. Era algo muito solene. O pecador estava para morrer. Ele tinha essa consciência. Então, ele estava devastado pelo pecado. Então, nós precisamos ver o quanto solene era essa obra. Então, amanhã nós vamos falar sobre ofertas queimadas, e aí eu vou explicar para vocês, ponto por ponto. Aí, na segunda, a gente vai falar sobre os ritos da manjares, pacíficas, oferta pela culpa e pelo pecado, que também vão falar sobre um pouco disso. E o dia da expiação,
tá? Então, o dia da expiação fica para segunda, para terça, tá bom? Aí depois, na quarta e na quinta, nós vamos falar sobre festas, tá? Porque, infelizmente, as festas são pouco valorizadas no nosso meio. E elas têm uma importância gigantesca até para nós estarmos aqui, como adventista desde 1844. Então, nós vamos explicar tudo isso na quarta e na quinta. Na sexta, nós vamos ter o santuário e o nosso corpo. Nós vamos ver a mensagem de saúde no santuário, tá? E aí, no sábado, a gente começa a nossa semana de oração, que vai de sábado a sábado, tá bom? Essa vai ser o cronograma, beleza? Então, orem muito para essa semana, porque nós vamos ter muita informação essa semana, tá bem? E no sábado, não é brincadeira. Quando essa semana de oração que eu vou falar para vocês é de um amigo meu que fez em Portugal. Quando eu vi essa semana de oração, eu vi que eu precisava entender muito mais de santuário. Então, a gente vai aprender essa semana de oração o propósito de como, de fato, guardar a lei, tá? Porque o pessoal fala, é guardar a lei, mas não ensina como guardar a lei. A gente, como que guarda? Como faz isso? Tem gente que é batizada e a pessoa fala, amém, irmão, agora é só você guardar a lei. E aí não dá a base para ele fazer isso. Então, é justamente esse o propósito da nossa semana de oração. Bom, entender justificação, entender santificação e entender como guardar a lei de Deus, que é a justiça de Cristo. É muito interessante isso e muito importante. Ellen White, nós vamos ver esse texto, diz que nenhum em 100 entende justiça de Cristo em nosso meio. Nenhum em 100. Eu já vi textos falando nenhum em 20 estão preparados para o fim. Isso a gente vê vários textos dela. Agora, nenhum em 100 que entende a justiça de Cristo. E a justiça de Cristo nós vamos ver que é a verdade presente para nós hoje. Então, Jesus precisa para voltar, nós entendemos isso. E é isso que nós vamos fazer nessa semana de oração. Então, eu peço que vocês orem muito por essa semana de oração, porque ela, de fato, como mudou a minha vida, pode mudar muitas vidas aqui também. Tá bom? Obrigado, irmão Roberto, por mais esse dia, né? Que dia especial, que dia gostoso a gente falar da palavra de Cristo. Eu amo estudar, né? E por mim eu ficaria aqui o dia inteiro falando, né, sobre esse assunto. Como eu disse para vocês, eu tenho um caderno com a metade do meu caderno anotado sobre coisas do santuário. É uma delícia, né? A gente poder fazer as conexões. Eu sou uma pessoa muito de conexão. Para mim, as coisas têm que fazer sentido. Enquanto não faz sentido na minha mente, eu não consigo aprender. Então, por isso que eu uso o recurso do caderno, eu escrevo, eu desenho, porque quando eu escrevo, eu desenho, as coisas começam a fazer sentido na minha mente e eu descubro o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é maravilhoso, o quanto Deus é didático, Ele é professor, né? E Deus ensina através das histórias. Nós já aprendemos aqui na sala, né, que Deus ele conta histórias. E o método de Deus foi escrever a Bíblia, porque dentro da Bíblia ele colocou ali as suas histórias. E quando a gente lê as histórias, a gente descobre que dentro das histórias tem a lei de Deus. E isso me deixa muito encantada de ver que quando Deus conta a história de Caim, qual é a lei de Deus que está lá dentro? Não matarás, não adulterarás. Então, em tudo que Deus faz, Ele registra a sua lei. Então, é por isso que nós precisamos de ler e de estudar as histórias de Deus. Mas Satanás também, né, Roberto? Ele é inteligente e ele descobriu o método de Deus e ele falou assim, olha, se Deus conta história, eu também vou contar história. E aí, Satanás começou a contar história, mas as histórias dele têm a lei dele, né? Deus fala, não matarás. Aí Satanás coloca um filme lá de Hollywood, aonde matou 50, né? E aí você fala assim, mas matou pouco, devia ter matado mais, né? E aí Deus constrói uma parede tijolo a tijolo. E quando você passa na frente de um filme, de uma novela, de uma série, Satanás dá um pontapé na parede que Deus construiu. Então,
a gente vai vendo como que Deus é sábio, e é por isso que ele conta histórias, e é por isso que nós devemos sempre estudar as histórias de Deus, porque em cada história de Deus tem a sua lei. Louvado seja Deus por isso. Só um Pode pontinho, dizer, Roberto. só uma coisa rápida. Primeiro, o que o Márcio falou faz sentido, hein? Quem sabe? Nós precisamos fazer uma vigília aí, quem sabe mais para frente aí, hein? Uma vigília vai ser bacana. Um outro ponto, Deus trabalha com lógica, porque o ser humano é lógico. Então, quando Deus foge da lógica, é milagre. É coisa que nós não entendemos e nem vamos, porque nós somos finitos. Então, Deus tenta usar a lógica em tudo. Por exemplo, uma lógica aqui para nós. 7 dias é quando nós vamos demorar para chegar no céu. 7 dias de viagem, a gente meio que tenta, olha, agora Deus precisa de 7 dias para chegar no céu? Ele não precisa, ele pode estar lá, que nem Jesus fez depois que subiu ao Pai para saber se o sacrifício foi aceito ou não. Foi e voltou. Isso, para nós, não é lógico. Então, Jesus pega lá em Apocalipse e fala, 30 de silêncio, 7 dias é que demora a sua entrada até lá. Então, nós vamos 7 dias daqui até o céu. Então, isso é lógico. Então, tudo que foge da lógica é porque é milagre. É algo que nós não vamos conseguir explicar. Então, a gente precisa, de fato, colocar lógica nas coisas. Uma coisa que eu não gosto é dedução. A gente deduz algo. Então, a gente lê um texto e deduz algo que o texto está falando. Isso é problemático porque a gente pode deduzir errado. E aí, quando a gente deduz errado, aí a coisa bagunça tudo. E é por isso que temos mais de 40.000 igrejas. Entenderam? Então, nós não podemos deduzir. Eu vou explicar essa parte da dedução lá no Apocalipse, porque tem muita coisa no Apocalipse que a gente deduz. E aí, por deduzir, a gente acaba caindo no erro, tá bom? Mas, de fato, a gente precisa de lógica, a gente precisa colocar as coisas, encaixar. A Bíblia é um quebra-cabeça que nós precisamos encaixar as peças e tudo vai ficar bem. Muito obrigado por hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Roberto. Então, nós vamos encerrar esse momento com uma oração e logo em seguida nós vamos ter o nosso hino final. Então, aguardem para a gente poder estar encerrando. Roberto, você então pode encerrar esse momento com mais uma oração? Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Pai, por essas considerações, pelas dúvidas, pelos esclarecimentos, pelas coisas novas que aprendemos, pois até eu mesmo aprendi coisas novas aqui, conversando com nossos irmãos, e é isso que, de fato, o Senhor deseja para cada um de nós. Que nós possamos aprender um com os outros. Ninguém nunca vai saber tudo aqui nessa terra, mas o Senhor deu uma lição para cada um, que juntos podemos aprender muito mais. E é por isso que estamos aqui nessa sala. Pai, estamos convictos que o Senhor vai estar conosco nessa semana. Queremos simplesmente reafirmar o compromisso que estaremos contigo. Que o Senhor também faça, Pai, com que cada um de nós estejamos aqui todos os dias, 5 da manhã, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. É isso, Pai, que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.